Jesus. Queridos, graças a Deus, todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor, o nosso Deus, Ele tem refúgio para as nossas vidas. Ele sempre vai nos dar aquele abraço de perdão, proteção, e sempre nós vamos poder contar com o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele tem refúgio para as nossas vidas, e isso é de sobremodo excelente, saber que por maior que seja a dificuldade que nós possamos estar enfrentando, em Deus nós vamos encontrar refúgio. Boaz, no capítulo 2, no versículo 2 do livro de Ruth, Boaz, ele faz uma declaração para Ruth muito importante, justamente falando acerca dessa proteção de Deus e desse refúgio do Senhor. Ele diz assim, que o Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Boaz, ele traz essa palavra de ânimo e até mesmo de segurança para Ruth, devido à decisão que Ruth tomou ao permanecer ao lado da sua sogra, depois que Ruth ficou viúva, depois que Orfa ficou viúva, e também Noemi, ela ficou viúva também, e Noemi, ela era a sogra de Ruth. Certo dia, Ruth chegou Noemi chegou para Ruth e para Orfa e disse que elas poderiam voltar para a casa dos seus pais, para suas famílias, porque ambas tinham ficado viúva. Noemi, já sendo uma senhora já de uma idade avançada, ela disse que não poderia ter mais filhos para que assim as suas noras viessem casar-se novamente, porque em Israel havia uma lei que o filho mais velho casando e ele morrendo, não tendo filhos, herdeiros, o mais novo poderia casar com uma cunhada e assim ela pudesse dar filhos para honrar o seu marido anterior. E Noemi, sabendo da sua condição, já uma velha e viúva, ela não poderia ter mais filhos para que assim a sua nora pudesse se casar novamente. Então ela libera a sua nora dessa responsabilidade, até porque ela já não tinha mais filhos e as mulheres ainda eram jovens. Orfa abraçou a sua sogra Noemi, chorou, ambas choraram e se despediu, e assim ela voltou para sua casa. Ruth abraça Noemi e diz, olha, eu não vou te deixar. Assim como vive o Senhor, o Deus de Israel, eu não te deixarei. Aonde você for, eu irei. Aonde você reclinar a cabeça, eu ali também reclinarei a minha. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Observe que uma decisão e uma demonstração de amor, de gratidão, de companheirismo, de fidelidade de Ruth para com a sua sogra. Quando elas chegam em Belém e Boaz fica sabendo do que lhes tinha acontecido, ele dirige essas palavras para Ruth. Assim como ela agiu de benevolência, de bondade para com a sua sogra, já uma mulher idosa, sem marido e sem filho, ela decidiu agora viver com a sua sogra, assumindo a responsabilidade do lar, da casa, da família, e agora também uma coisa importante, sendo uma companheira
um lugar de amparo, de refúgio também. Porque quem tem uma certa idade, principalmente na condição de Noemi, sem quase parente nenhum, o único que ela tinha era Boaz e Jabesh, e assim a sua nora se propõe a ficar com ela, se percebe uma coisa importante, que Noemi deveria ser uma boa pessoa, além de uma sogra, uma mãe, uma companheira e amiga. E Ruth retribui isso à sua sogra. É por isso que Boaz, ao saber da notícia e do que Ruth fez, deixando o seu povo, a sua terra, deixando Moabe, deixando as suas famílias para trás e assumindo Noemi como a sua família e fazendo por ela o que ela não esteve disposta a nem fazer pelos seus entes queridos, até porque agora ela tem uma visão completamente diferente do que significa servir, do que é ser realmente fiel a alguém que lhe honra. E Boaz, ele diz que o Senhor retribua a você o que você tem feito. É importante que aqui a lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Na nossa vida, nós colheremos o que plantamos. Se nós plantamos boas ações, se nós fizermos boas amizades, se nós fizermos com que as pessoas elas nos assistam e elas se alegram com aquilo que nós estamos produzindo, certamente nós vamos colher amizade, companheirismo, compreensão das pessoas. Mas se porém fizermos o contrário, certamente nós também vamos colher. E o nosso Deus, ele vai agir para conosco também, da mesma forma que nós agirmos para com ele. E é por isso que Boaz, ele diz que o Senhor vai retribuir a Ruth conforme tudo que ela tem feito. Ou seja, as suas ações, elas retornarão para você em benefícios, honra, gratidão. E nós vamos perceber ao longo da história de Ruth o que realmente aconteceu, o que Deus fez através de Ruth. Mas eu quero falar aqui de proteção e de refúgio. Independente, querido, do caminho que nós estamos trilhando, o nosso Deus, quando nós uma vez nos voltamos para Ele, reconhecendo o seu amor e a sua bondade, Deus, Ele vai promover em nós segurança. Observe o que diz Isaías capítulo 25, versículo de número 4. O Senhor diz assim: tem sido refúgio para os pobres, refúgio para os necessitados. Em suas aflições, o abrigo contra a tempestade, a sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra um muro. O que o profeta Isaías está falando claramente que o Senhor, ele é refúgio para aqueles que nele se refugiam. Ele diz que quando vem as tempestades, o sopro dos inimigos como tempestade contra um muro, contra as ações dos inimigos vêm contra vocês, quando eles articulam mal contra vocês, quando ele sopra contra vocês de ímpeto a bater em um muro, ele diz: o Senhor, o nosso Deus, ele é o nosso refúgio. O que Isaías está dizendo é que o Senhor, ele vai nos guardar, ele vai nos proteger, ele vai promover em nós segurança, e de forma nenhuma nós vamos estar desamparados, mas em Deus nós vamos sempre encontrar refúgio. Em Deus nós sempre vamos estar seguros, porque Ele vai promover em nós essa segurança, essa certeza de que nele nós seremos mais
do que vencedores. Isso é de sobremodo excelente, porque nós podemos contar com o nosso Deus. 1 Samuel, capítulo 22, verso 2, diz assim, é muito importante a gente observar: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O que o profeta Samuel está dizendo é que o Senhor, Ele é a rocha. Essa rocha promove em nós segurança. Essa rocha, ela vai falar exatamente daquilo que promove segurança, certeza, confiança. Que nós possamos depositar a nossa confiança nele. Nele nós vamos estar seguros. Porque o Senhor, Ele é fortaleza. Ou seja, Ele é forte, Ele nunca perde batalha, o Senhor nunca concheia em dois pensamentos, o Senhor sempre vai promover segurança e o mais importante, o Senhor, Ele é o libertador. Ele liberta o homem tanto dos seus pecados, como de pensamentos negativos, como do desânimo. Ele vai libertar o homem até de uma mente raquítica, improdutiva. Leva-nos a uma condição de pessoas livres, porque Ele vai mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, de agir. Ele vai mudar a nossa forma até de ver as coisas. Por quê? Porque o Senhor, Ele muda a nossa visão. Porque o Senhor é o nosso libertador. Aqui na antiga aliança, nós sempre vamos observar o povo de Deus, ele sempre buscando em Deus refúgio e escape, mesmo que as nações, por algumas vezes ou por muitas vezes, as nações elas levaram Israel para o cativeiro, oprimiam, aprisionavam, mas o Deus de Israel, quando ele entra em ação, ele liberta o seu povo. É por isso que ele diz que o nosso Deus, ele é força, ele é rocha, ele promove segurança, mas também ele é o nosso libertador. Ele liberta. Ainda no versículo 31, ele diz assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína e ele é escudo para todos os que nele refugiam-se. Olha só, este Deus o caminho é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, é por isso que o Senhor disse para Abrão: Abrão, anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor está dizendo: Abrão, quando tu começar a trilhar esse caminho que eu estabeleci para você, você está andando num caminho que este caminho te aperfeiçoa. Este caminho, ele te esquadrinha. Olha o que diz Lamentações. Jeremias falando em Lamentações: esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-lo e voltemo-lo para o Senhor. Porque o caminho que o Senhor estabelece para que nós possamos trilhar é um caminho perfeito. É um caminho que nos leva a cada dia a uma perfeição. Por ele, nós somos aperfeiçoados. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. A palavra é genuína. A palavra do Senhor é ela que nos liberta, ela que muda a nossa condição. O próprio Jesus, ele disse para os discípulos, ele diz: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho ensinado. É por isso que essa palavra ela é comprovadamente genuína. Ele é escudo. O Senhor, como escudo, qual é a função do escudo? Proteger. O escudo, ele é uma arma de defesa contra os ataques, proteção,
Quem está protegido por esse escudo está seguro, tem uma sensação de segurança, de proteção, de estar guardado, de estar protegido por esse escudo. É por isso que o Senhor, o escritor, ele usa essa figura de linguagem. O Senhor, ele é refúgio, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então, todos aqueles que vão a Deus encontram nele guarida, está guardado, está refugiado, está escondido, está protegido. Essa é a finalidade dos que estão guardados nele. E uma outra coisa importante é que quem está refugiado em Deus, Deus promove nessa pessoa a alegria. Olha só, isso é importante. Por quê? Porque o Salmo de número 5, o verso de número 11, diz assim: alegre-se, porém, todos os que refugiam em ti. E ele diz: cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Então eu tenho motivo para me alegrar, para me refugiar, porque eu sei que o meu Deus, ele promove proteção. O meu Deus, ele promove em mim alegria. Por quê? Porque como eu sei que em Deus eu estou seguro, ele vai promover a alegria. Quem é que não se sente feliz sabendo que está guardado e protegido por alguém que o ama? Todos se alegram, todos estão contentes, todos vão esboçar esta alegria, porque sabe que em Deus ele vai estar refugiado, seguro. O Salmo 7, o versículo de número 1, diz assim: o Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Olha só, o salmista tem tanta certeza que esse Deus ele é tão poderoso, ele diz: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Senhor, se em ti eu encontro refúgio, então salva-me de todos os que me perseguem. Além do Senhor ser aquele que protege, o Senhor é aquele também que vai me defender. O Senhor vai me salvar dos meus opressores, dos meus perseguidores, daqueles que me aborrecem, daqueles que me afrontam, daqueles que me perseguem. O Senhor me guarda, me protege e o Senhor ainda me defende contra aqueles que estão me perseguindo, que estão armando astúcia contra mim, e o Senhor vai me proteger e me defender destas pessoas que praticam mal, praticam a maldade. Então isso é importante, porque no Salmo 16 ele diz: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Protege, Senhor, porque em ti eu me escondo, porque o Senhor me guarda. Por isso, Senhor meu, me protege e me guarda. O capítulo 11, o Salmo 11, o versículo de número 1, ele diz assim: no Senhor me refugio. Como estão vocês? Podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Olha só, o que é que o salmista está dizendo? No Senhor eu me refugio. Como estão vocês? Pode dizer-me? Ou seja, no Senhor eu vou me refugiar. Agora, como é que estão vocês? Vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? É uma pergunta que o salmista está falando. Ele está dizendo: agora vocês vão me responder. No Senhor eu me protejo. Agora, responde-me, como estão vocês? Pode dizer-me que vocês... É como se ele tivesse... Vou parafrasear. É como se o salmista estivesse assim:
Em Deus eu vou me refugiar, nele eu me protejo. Agora vocês podem dizer que em Deus vocês se refugiam, ou que vocês podem fugir, ou que vocês fogem para os montes como o pássaro. O que ele está dizendo é o seguinte: você busca em Deus refúgio, ou você só simplesmente foge para os montes? Como os pássaros. Porque os pássaros, uma vez sendo afugentados, os pássaros procuram os montes para se refugiar, para se esconder, para se proteger. Aí o salmista diz assim: vocês me respondem, vocês fazem assim também? Vocês são como os pássaros? Vocês se refugiam nos montes, ou vocês fazem como eu, me refugio em Deus? Querido, é uma palavra para a gente refletir, porque nós precisamos tomar como base um parâmetro para as nossas vidas. Se é o nosso Deus que promove em nós refúgio, nós devemos estar guardados nele. Se é nos montes que nós confiamos, se é em fugir que nós nos especializamos, então nós devemos fazer naquilo que está à nossa mente. Eu sigo a orientação do salmista. Eu busco refúgio em Deus, porque eu sei que é no Senhor que Ele vai me guardar, me proteger, me sustentar. Jesus, entrando certa feita em Jerusalém, ele faz uma declaração muito importante. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu vim a ti, eu quis te juntar como a galinha junta os pintinhos, mas você me rejeitou. O que Jesus está dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que a ti foram enviados. Assim como a galinha protege os pintos, assim Jesus disse que tentou fazer com Jerusalém. Como foi que Jesus tentou fazer com Jerusalém? Quando ele enviava os profetas a falar a respeito de si para o povo. Em vez do povo buscar a orientação dos profetas e obedecer a sua palavra, eles matavam os profetas porque eles não queriam obedecer os profetas. Então a forma em que Jesus encontra de tornar Jerusalém ciente dos seus pecados, para que em Deus eles viessem se refugiar, era através dos profetas, trazendo uma mensagem de arrependimento, mas eles, em vez de se arrepender, eles matavam os profetas, porque a mensagem dos profetas era uma mensagem de confronto, era uma mensagem que mexia com o bem-estar deles. O profeta, ele confrontava a realidade deles, então eles matavam os profetas. E Jesus disse: quantas vezes eu quis te juntar, como uma galinha junta um pintinho, mas vocês me desprezaram, vocês não quiseram. Então, queridos, que a palavra de Deus hoje ela seja uma palavra de despertamento, para que nós venhamos esquadrinhar os nossos caminhos e voltar de fato para Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, dê graça, sustente cada um. Eu quero fazer um convite especial a você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva, que o Senhor possa continuar dando graça a você e sustentando cada um. Estarei aqui orando por você, para que Deus possa sustentar a sua vida, a sua família, o seu ministério e tudo aquilo que você plantar em Deus, que você possa colher e que você possa ser ricamente abençoado. E mais do que nunca precisamos da proteção de Deus para que Ele nos guarde e nos livre. Amém? Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.